Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e este é o Drops do programa Duplo Expresso desta segunda-feira, 28 de janeiro de 2019, programa que teve a expressonauta, seguidora aqui do Duplo Expresso e que foi convidada para comentar tudo isso que está acontecendo em Brumadinho, Brasil jogado na lama. Estou falando da geógrafa Kátia Mazei, que também já teve um artigo publicado aqui no debate com Felipe Quintas, que foi o comentarista do dia falando entre o Brasil grande e o Brasil colônia, contradições do governo Bolsonaro, foi o tema do Felipe Quintas. Rômulo Maia, mais um grande programa Duplo Expresso. Excelente o programa, Wellington. A Kátia Mazei, ela trouxe uma pergunta fundamental já ontem à noite, na participação do Duplo Expresso do domingo, e tentou ela mesma responder a pergunta que ela tinha proposto no programa de hoje, que é o seguinte: será que essa taxa de lucratividade altíssima da Vale, que paga os seus acionistas, na sua maior parte estrangeiros, é real? Ou ela parte de uma fraude contábil em que o passivo ambiental está subavaliado? Ou seja, toda a bomba relógio desses numerosos reservatórios que ela tem Brasil afora, a ponto de colapsar sem o investimento devido, é que possibilita o corte de custos e aumentar essa taxa de lucratividade. Ou seja, eles vão extrair o máximo que podem da riqueza nacional, deixando o buraco e ainda uma bomba relógio de explosão e colapso de represas com rejeitos tóxicos por aí. Uma pergunta fundamental. E a resposta quem tem que dar, Wellington, é o Ministério Público Federal, que representa a sociedade com relação aos seus direitos coletivos e difusos, tem que pedir uma auditoria e saber qual é o tamanho real do passivo ambiental da Vale. Na sequência, como você falou, Felipe Quintas veio falar sobre as contradições do governo Bolsonaro, a questão de projetos que os militares nutrem há décadas de desenvolvimento, em contraposição ao receituário ultraliberal do Paulo Guedes, do círculo econômico ali. Agora, é interessante a posição do Felipe, porque ele fala que o Bolsonaro está totalmente capturado pelas suas fragilidades políticas, esqueletos no armário, pelas chantagens desse pessoal ultraliberal, mas ele não vê nenhuma diferença tampouco com relação ao Mourão. Ele acha que, se acaso houvesse uma substituição, o Mourão implementaria o mesmo receituário ultraliberal. Agora, o que é interessante é que, seja o Mourão, seja o Bolsonaro, o que o Felipe Quintas defende é que, diferentemente do que a direita fez com a Dilma Rousseff, que tirou e interrompeu o desgaste que ela ia sofrer por aquela agenda do Joaquim Levy, ele acha que tem que ser deixado a chapa Bolsonaro-Mourão no poder até o fim dos 4 anos, para que eles peguem o desgaste, que isso queime por uma geração o receituário ultraliberal no Brasil. Ou seja, aí partindo por uma categoria marxista, ele defende que a maldade role por 4 anos para que a classe trabalhadora crie consciência de classe e possa superar o ultraliberalismo pelo menos uma geração política. É uma das leituras possíveis da realidade a somar. Tem gente que acha que é melhor substituir o Mourão, tem gente que acha que é melhor derrubar os dois, enfim, é uma discussão, ninguém pode ter certeza com relação ao que seria melhor para o Brasil, porque nós desconhecemos a maior parte das informações de bastidores e a convicção real. Até o próprio Felipe ter a crença ainda de que há amplos setores das Forças Armadas que querem tocar grandes projetos de desenvolvimento, hoje em dia eu já não tenho tanta certeza disso. Assim, e se tiver, pelo que a gente vem conversando com pessoas de dentro, não há ala nacionalista, há indivíduos menos entreguistas, digamos assim, que não se articularam numa ala e estão acuados pelos entreguistas que chegaram ao poder. Então, sequer eu tenho a crença que o Felipe chega a ter de que as Forças Armadas ainda há uma ala, pelo que a gente ouve, parece não existir, que queira de fato levar a cabo esses projetos de desenvolvimento nacional. Wellington Calazans. O Drops do Duplo Expresso chega sempre depois do programa Duplo Expresso, que começa às 6 da manhã, horário de Brasília. Um grande abraço e até lá.